Vamos lá, igreja. Estou feliz, momento tão importante, nosso encontro aqui virtual. Estamos nesse momento tão difícil, atravessando esse momento difícil na nossa cidade, nosso estado, país como um todo. Mas nem por isso, como já foi ministrado essa noite, deixamos de congregar, deixamos de comungar, de ter comunhão, de estar conectado com a família espiritual, com o corpo de Jesus. A gente sabe que não é mais um lugar físico, mas é um lugar em Deus, tudo isso. Não se trata de um lugar físico, prédio, etc., mas é um lugar espiritual, é um ambiente espiritual. Então, mesmo que à distância, é importante estar conectado espiritualmente com a família, com o corpo de Jesus. E isso tudo é muito poderoso, então estamos aqui. Então você sabe que esse seu pastor ele é meio carente, então deixa os comentários aí ao longo, deixa um glória a Deus, um aleluia, vai deixando seus comentários aí no chat do vídeo, da transmissão. É tão importante para nós aqui, a gente está interagindo, a gente tem saudade, não vê a hora de estar junto novamente, o calor humano, todo mundo orando um pelo outro e etc. Mas vamos lá. Hoje nós vamos começar uma série de pregações, uma série de 3 pregações, Quem sou, onde estou, para onde vou. E hoje nós vamos falar quem sou, quem somos. Eu quero que você acompanhe, em nome de Jesus, não perca. Isso tudo para edificação, para afiar a nossa igreja, capacitar você a ir mais além, mais fundo no Senhor. Desde já, não quero nem perder tempo, vamos junto aqui com a palavra e hoje nós vamos falar então sobre essa temática e eu quero usar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, uma passagem bem conhecida de você deve conhecer bastante esse texto aí, que é do rei Josafá, e eu quero usar esse texto para trazer base para a gente falar bastante dessa temática hoje. Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum a todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Verso 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Uau! Uma leitura um pouco extensa, mas aqui eu quero tirar algumas verdades, algumas chaves para a nossa vida. Alguns objetivos para essa série de pregações. Primeiro, nós precisamos ter clareza de quem somos. Nós precisamos ter clareza da missão, do encargo que está sobre a nossa vida. E nós precisamos ter clareza de destino, de propósito. Então o meu empenho, a nossa oração nesses dias é para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, tire as escamas que nos impedem de ver, tire os tampões que nos impedem de ouvir, tire as amordaças que nos impedem de proclamar toda a bondade e toda a verdade que o Senhor tem sobre a nossa vida e sobre as nações. Amém? Bora, vamos junto. Essa história do rei Josafá, só o fato de já nomearmos, da nomenclatura desse rei, o rei de Judá, rei Josafá, só o fato de dizer que se está falando de um rei, isso já está falando bastante da identidade desse homem. E nós precisamos também ter muita clareza da nossa identidade. Anota isso, ter clareza de quem somos, com certeza evitará muitos erros e perca de tempo tentando provar coisas, tentando provar algo, tentando provar para Deus que somos merecedores, tentando provar para os outros que somos de fato quem falamos que somos. Queridos, ter clareza de tudo isso trará satisfação. Ter clareza de quem somos em Deus trará um lugar de descanso, de paz sobre as nossas vidas. Por isso é tão importante. Mas pastor, então quem somos? O que é que Deus tem falado sobre nós? O que a Bíblia, biblicamente, quem somos nós biblicamente? Qual a identidade dessa igreja, dessas pessoas que habitam, que compõem o corpo de Jesus? Qual a identidade, querido? Só te lembrando, você já deve saber, mas eu quero em nome de Jesus trazer um pouco de refrigério e de renovo sobre a tua vida. Nós somos filhos amados do Senhor, que geram prazer no Pai. Mateus capítulo 3:17. Quando Jesus sai das águas, batismo de João Batista, é isso que os céus proclamam sobre o Filho de Deus. É isso que os céus proclamam sobre os seus filhos. São filhos amados que geram prazer no Pai. Isso é importante nós termos em mente. Ao nos tornarmos filhos de Deus,
nos tornamos alvo incondicional do seu amor. Queridos, eu acabei de ser pai, meu filho está aí completando, nem complementou o primeiro ano ainda, tá no 9º mês. Queridos, é uma experiência incrível a paternidade. Sabe, quando nós soubemos da gravidez, que esse filho viria, só da notícia, do exame positivo, está confirmada a notícia, esse filho vai vir. Só de saber o nosso amor, toda a nossa vida já se amoldou para amar esse filho que está sendo gerado. Deixa eu te falar, talvez você olhe para você e fala, nossa, quanta falta que há em mim, quanta coisa errada há em mim, ainda não está pronto. Esse filho ainda não existe. Esse filho que o pastor está falando, esse filho de Deus, que tem como padrão, como modelo, como filho mais velho, como a estatura a ser alcançada, o próprio Jesus Cristo, o primogênito. Não, olha para mim, tanta coisa falta ainda. Querido, tá tudo bem. Deixa eu trazer essa mensagem de paz para o teu coração. Tá tudo bem. A palavra não erra, a palavra não mente. A palavra de Deus em João capítulo 1 vai dizer que todos que receberam Jesus receberam o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a palavra não garante que tá tudo pronto. A palavra de Deus diz, ela compara como uma gravidez, como um nascimento, e é progressivo. Sabe, a notícia, estamos grávidos, vamos ter um filho. Queridos, é só um embriãozinho assim, ó. No primeiro ultrassom, ele tinha 3 centímetros. No primeiro ultrassom, no primeiro exame, ele era bem pequenininho. E aí ele nasce, depois do 9º mês de gravidez, ele nasce, né, com alguma, nem lembro, 2 quilos, nem lembro agora quanto que o nenê nasce. A minha esposa está aqui, ela já me informou. 3 quilos, olha só. Nasceu o gordinho de 3 quilos. Mas hoje ele já está com 10. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele vai aprender a falar, ele vai aprender valores, ele vai aprender princípios ainda. Está tudo bem. Nós estamos sendo gerados no Senhor. Nós estamos crescendo no Senhor. Mas não por isso, não por não estar pronto, pelo fato de ainda haver muitas limitações, não quer dizer que não somos filhos. Já somos filhos, filhos amados, alvo incondicional desse amor. Talvez você se julga novo, você se julga incapaz, diz, cara, eu não faço nada de direito para Deus, eu faço tudo errado. Deixa eu te falar, meu filho, coitado, ele ainda nem sabe falar. Ele não sabe se expressar, ele não sabe cantar uma música para mim, ele não sabe preparar um presente para mim, ele não sabe fazer nada. Mas isso, sabe, é revelação da graça. Mesmo você sem conseguir fazer nada, o Senhor nos ama incondicionalmente, sabe? E a palavra de Deus vai dizer que esses filhos, Ele compara esses filhos com reis, realeza, é isso que nós somos. Por isso que eu estou trazendo a história de Josafá para ilustrar algumas chaves, algumas verdades que eu quero depositar na tua vida em nome de Jesus essa noite. Reis, 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso, uma família real, nós somos enxertados, inseridos numa família real, na realeza. O Senhor vai dizer que Ele é rei de reis, e Ele está apontando para os seus filhos, isso é muito importante. Dito isso, um pouquinho mais adiante, vamos entender essa passagem então. O rei Josafá está sendo atacado por moabitas e amonitas. Quem são esses povos? Esses povos, os moabitas, os amonitas, o que isso ensina pra gente? Os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló. E descendentes de Ló aponta pra gente, aponta pra carne, pra força do braço, aponta pra cobiça dos olhos. Você deve lembrar da história, Abraão e Ló. Ló é sobrinho de Abraão, eles estão numa jornada, Abraão está indo para Canaã, mas chega no momento da história, da jornada, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter conflitos, os interesses dos dois começam a ter conflitos, e Abraão diz assim, Ló, escolhe um lado para você ir e eu vou para o outro, e Ló olha para as campinas, olha para o lugar super legal de Sodoma e Gomorra e fala, eu vou para cá. Abraão vai para um lugar de deserto, vai para um lugar de escassez, que é Canaã. Você conhece a passagem? Ló, ele tem a cobiça dos olhos.
os descendentes os amonitas, os moabitas, os descendentes desse povo, fala disso, ensina pra gente isso. Sabe, o que os olhos da carnal, natural enxergam, a força do braço, a força da inteligência humana, fala de tudo isso. Ou seja, o oposto de Abraão. E quem é Abraão? Abraão aponta para nós a promessa de Deus sobre os homens. E a promessa de Deus sobre os homens aponta para um propósito eterno inserido nos homens. Então vamos lá. Todas as vozes, as tentações, as circunstâncias que te afastam do propósito eterno, aponta para isso. Para os amonitas, para os moabitas. Eles representam isso. As circunstâncias, os problemas, as vozes que vão te afastar do propósito eterno. É isso que está vindo contra o rei Josafá. É isso que está vindo contra o povo de Deus. Sabe o que o rei Josafá faz? Ele instaura, ele proclama, ele chama um jejum. Sabe o que jejum fala pra gente? Fala de sensibilidade, fala de intensidade. Você sabe que jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. Mas quando nós podemos ter uma vida de oração, mas quando nós acrescentamos o jejum à oração, nós estamos trazendo mais, estamos subindo o nível de sensibilidade e de intensidade a esse momento. Deixa eu te falar, eu quero tirar uma verdade pra gente aqui, quero tirar um ensinamento pra gente aqui sobre essa proclamação de jejum. Sabe o que Josafá está fazendo? Ele está tirando a zona de conforto do povo, dele mesmo. Tem uma música de uma banda americana, Delirious, que eu gosto muito, que se chama Comfort Kingdom, um reino de conforto. Deixa eu te dar uma verdade aqui, igreja. A sua omissão vai te matar. A sua omissão nesses dias irá te matar. A voz que te empurra para o conforto é diabo. A voz que te empurra para o confronto, a voz que te confronta é a voz de Deus. Nós somos meio que condicionados a entender o contrário. Tudo aquilo que vem para nos afrontar, nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto, para nos ameaçar, é diabo. E tudo aquilo que nos conforta, que nos consola, que nos deixa num lugar tranquilo, é Deus. Mas querido, a palavra não diz isso. É bem o contrário. Sabe? Você lembra a passagem de Pedro e Jesus? Jesus, não vai para a cruz, Jesus. Fica aqui, Jesus, fica com a gente, vai ser incrível essa jornada que a gente vai ter junto, a gente vai criar aqui uma sinagoga só nossa. Fica aqui, quem Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas, você só pensa nas coisas da terra. Aquela voz que estava empurrando Jesus para um lugar de conforto e não de confronto, não para o propósito eterno. Sabe, a voz de Satanás nesses dias, talvez, é te empurrar cada vez mais para o sofá. É te empurrar cada vez mais para frente da tela de um computador, para a tela de um celular. Nós estamos aqui conectados online essa noite, amém, legal. Mas não é para você ficar aqui, só aqui. Existe um propósito que você precisa cumprir na tua vida. Existe um propósito, um algo a mais que é eterno no Senhor, que você precisa cumprir na tua vida. Que nós como igreja, juntos, conectados, precisamos cumprir coletivamente. Estamos passando um momento desafiador, um momento de distanciamento, um momento de lockdown, por exemplo. Amém. Teremos prudência, queremos ouvir e respeitar as autoridades. Amém, ok. Tá tudo bem. Mas deixa eu te falar, não deixe que nada, não deixe que distrações, não deixe que ameaças, que medos venham te colocar num lugar de conforto. O jejum aponta para isso, tirar a zona de conforto. Para tirar zonas de conforto na tua vida, talvez você vai ter que comprar briga. Você vai ter que encarar o trabalho que isso dá. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, lá ele vai dizer o seguinte: chega de ritual,
eu não quero ritual. Jejum não é aquele dia que você marca uma campanha de jejum. Ó, toda quinta-feira eu vou jejuar. Sabe, jejum, cara, não é ficar sem comer. Jejum não é o sacrifício só da carne. Mas jejum, sabe, ele diz assim, o estilo de vida de jejum. O estilo de vida de jejum não é ritual, mas é intimidade, é relacionamento, é ação. Lá ele vai dizer assim, vocês querem jejuar? Beleza, eu estou enojado, eu tô com ânsia de vômito dos rituais de vocês. Eu não quero mais rituais, eu quero ação. Vocês estão deixando de lado as viúvas, vocês estão deixando de lado os órfãos. Eu quero ação. Lembra da palavra arrependimento? Ação, prática de obras. O contrário disso é zona de conforto, mas a primeira coisa, nós precisamos romper, cara, é tirar esse ambiente e nos expor. Esse é o momento. O verso 13, olha que interessante do verso 13. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, todos em pé diante do Senhor. Josafá, o rei Josafá, ele proclama o jejum, ele vai para o templo, ele começa a orar, ele começa a se arrepender, ele começa a clamar ao Senhor. Diz o verso 13, todo mundo em pé diante do Senhor, sabe, isso aponta para posicionamento. Cara, nesses dias, nós precisamos estar posicionados. Ser filho de Deus é estar posicionado, é estar ocupando uma posição espiritual. Ser filho de Deus é ser amado, amém, mas olha só, isso não é para te confortar por dentro, isso não é para te deixar num lugar assim, bem tranquilo. Ser filho de Deus é também uma responsabilidade e um posicionamento espiritual. Quem somos nós? Quem nós somos? Quem sou eu? Filho amado do Senhor. Então aprenda isso, ser filho amado implica num posicionamento espiritual, assim como aqueles homens. Igreja, deixa eu te falar. Crises, problemas, é a matéria-prima para o sobrenatural. Pandemia aponta para deserto, para um momento de desafio, para um momento de escassez. Mas deixa eu te falar, igreja, deserto é uma estação de milagres. Deserto é uma estação de intimidade. Deserto para o povo, deserto para nós. Vai falar dessa estação do sobrenatural sobre nós. Então, o convite que o Senhor está fazendo sobre a igreja nesses dias, você precisa abrir seus olhos, você precisa destravar seus ouvidos. Eu oro em nome de Jesus essa noite, para que ouvidos sejam destravados, corações, mentes sejam aniquiladas, fortalezas, sabe? Sejam aniquiladas, estruturas de pensamento que vão contra a vontade do Senhor, que vão contra o propósito eterno, sejam derrubadas, cara. Para que você experimente, comprove, Romanos 12, sabe? Esse tempo, essa temporada tão poderosa que o Senhor está propondo para a igreja. E por que tudo isso? Para conhecê-lo ainda mais, para ter intimidade com Ele ainda mais. Isso é tão importante. Eu destaco para você o princípio da semeadura para esse tempo. Há um princípio na palavra de Deus, que é o da semente, da multiplicação. O evangelho todo, ele carrega esse princípio. O cristianismo carrega esse princípio da multiplicação. Tudo aquilo que você retém, morre, seca. Mas tudo aquilo que você dá, que você planta, multiplica. Tudo aquilo que Ele fez em mim, Ele fará através de mim. Tudo aquilo que Ele fez em você, Ele fará também através de você. Queridos, quantas pessoas entre nós, o povo de Deus, talvez nesses dias, de fato, foram infectadas por esse vírus, mas também foram curadas, tiveram livramentos nas suas vidas. O livramento que você teve não é para você dizer, ufa, me livrei, não vou morrer. Vou poder continuar vivendo a minha vida, meus desejos, meus sonhos, minha família e ficar aqui bem confortável. Aquilo que Deus fez na sua vida é para você ministrar cura para o próximo,
sobre os outros. É para você ministrar cura sobre as nações, sobre a cidade. Aquilo que o Senhor fez em você, Ele fará através de você. Cara, quantas pessoas tiveram, né, na jornada cristã, tiveram seus casamentos restaurados. E eles se tornam restauradores de casamento. Sabe, a maneira como Deus vai te usar na sua vocação, no seu chamado, muito tem a ver da maneira como Ele te resgatou. Aquela pessoa que foi resgatada das drogas, muito provavelmente ela é usada poderosamente para libertar pessoas das drogas também. Aquela pessoa que foi curada de um vício, Deus usa poderosamente o testemunho do que aconteceu na vida dela para restaurar outras pessoas. Então tudo que o Senhor tem feito em nós é para ser multiplicado, não enterrado. Vamos lá. Do que é que nós vamos dar testemunho nesse tempo? Logo mais ali adiante, daqui a alguns meses, do que é que nós vamos dar testemunho? Da cloroquina? Da vacina? Da quarentena? Uau, graças à vacina estamos livres. Graças à cloroquina, santa cloroquina, estamos curados. Estamos depositando a nossa fé, estamos depositando as nossas esperanças, estamos depositando nossa vida em função desses elementos que eu citei. Do que é que nós vamos dar testemunho? Olha, eu fui infectado pelo vírus, eu fiquei doente, eu fiquei no leito de enfermidade, mas olha, se não fosse o remédio, eu não estava aqui. Igreja, o convite para nós é experimentarmos o poder de Deus nesses dias. O convite não é se trancar dentro de casa, mas mesmo talvez dentro de casa, não é para se enfiar embaixo da cama ou num lugar de conforto, numa cama, num sofá bem confortável, mas é nos posicionarmos num ambiente espiritual e combatermos, derrubarmos, desfazermos principados babilônicos que causam opressão sobre o povo, principados de enfermidade, principados de Jezabel, de Acabe, que trazem ameaça sobre o povo de Deus. Você sabe, hoje nós poderíamos estar tendo culto presencial com restrições, com distanciamento, mas nós optamos, obviamente, pelo momento que estamos vivendo. É melhor realmente, não é o momento de pegar Uber, se dá para evitar, não é o momento de estarmos juntos agora. Então, já nesse domingo, nós já estamos só online, 100% online, desde o domingo passado, né? A fase emergencial começa agora, dia 15 ao dia 30. Mas ok, deixa eu te falar. É um estalar de dedos e a igreja se fecha, mas olha só que poderoso isso. Sabe, os homens podem até fechar o prédio, lacrar o culto presencial, o ajuntamento, mas deixa eu te falar, eles não podem calar espiritualmente um corpo, uma voz, um ambiente profético, apostólico que se posiciona. E isso é muito poderoso. Talvez o nosso ajuntamento, por si só, denota a tradição, ritual, e nem por isso ser poderoso, mas espiritualmente a igreja carrega um encargo poderosíssimo. Então é tempo de se posicionar. Crise, problema, quantos nesse momento estão enfrentando também um momento desafiador financeiramente, é desafiador para os nossos futuros, os nossos planos estão em xeque-mate, estão em suspensão, perdemos o controle de muitas coisas, os nossos planejamentos, todos, presidente, governadores, diretores de empresa, pais de família, pastores, todos perdemos o controle sobre os nossos planos. Mas olha só, isso é tão poderoso. Deixa eu te falar, se você ler capítulo 19, o rei Asa, pai de Josafá, seu antecessor, a palavra de Deus diz que ele fica enfermo e ele confia mais nos médicos do que em Deus. Ele deixa de consultar a Deus para só se consultar com os médicos. E a palavra de Deus diz que ele morreu.
e mais do que morreu, ele se afastou do Senhor. Claro que você tem que confiar nos médicos, é claro que você tem que ir lá na consulta, é claro que nós vamos precisar, talvez, se necessário for, ir até o hospital. Sim, mas deixa eu te falar, a tua esperança, a tua fé não pode estar depositada em homens. Você precisa colocar o teu coração em prática no Senhor agora. Você está saudável, você está bem? Coloca a tua vida agora em prática no Senhor. É tempo de experiências. O convite é ter experiência com o Senhor. Queira experimentar o incomum. Continuando, a palavra de Deus diz que veio o Espírito sobre Jaaziel. Jaaziel aponta para adoração. E adoração é a linguagem do sobrenatural. Exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles começam a cantar, eles entram num ambiente de adoração. Toda aquela prisão é chacoalhada, o sobrenatural se move. Você lembra de Ana? Você lembra de Maria? O cântico de Ana, o cântico de Maria? Cara, um ambiente de adoração move o sobrenatural. Verso 22. Deixa eu te falar, nós nascemos para um ambiente de adoração, não para um ambiente de murmuração. Então vamos lá, igreja. Vamos mais fundo no Senhor. Vamos mais fundo no Senhor. Os filhos são esses. São alvos do amor incondicional do Pai. Olha o que acontece no final dessa história. Superabundante graça. O verso 25, eles chegam lá no campo de batalha, aquele exército enorme está vindo contra eles, e o Senhor diz, eles não vão precisar batalhar, eles vão num ambiente de adoração, eles estão imergidos num ambiente de adoração, sabe? E quando eles chegam para o campo de batalha, o Senhor já tinha feito emboscadas contra os seus inimigos, estão todos mortos. A palavra de Deus diz que eles começam a saquear aqueles cadáveres, eles ficam 3 dias saqueando, e olha só, diz que era mais do que eles conseguiam carregar. Deixa eu te falar, as bênçãos que o Senhor tem para você e tem para mim, os livramentos que o Senhor tem para você e para mim, aponta para essa superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Cara, é mais do que nós merecemos. Não é só o que você merece, mas é mais, é além do que nós merecemos. É superabundante. Então, isso aponta sobre os filhos de Deus, como esses filhos são, em que ambiente eles estão. É alguém que carrega essa graça abundante. É alguém que carrega essa vida abundante do Senhor. Nessa história, ninguém derramou uma gota de suor na batalha. Ninguém derramou uma gotinha de suor na batalha. Ninguém precisou batalhar. Mas eles tiveram que suar no caminho. Na batalha ninguém transpirou, só no caminho. É isso que o Senhor tem para a nossa vida, é isso que o Senhor tem para a sua vida, isso é graça. Não é o que você pode produzir, é o que Ele já preparou para nós. Quando eles chegaram lá, estava pronto, a batalha já estava resolvida. Você precisa entrar no que está pronto do Senhor, e para isso você não precisa transpirar, mas você precisa caminhar, e caminho aponta para processo. O processo de filiação. Nós estamos nesse processo, como a gente falou no começo. Ainda há uma progressão, ainda há um desenvolvimento. Estamos em crescimento. Para isso, gaste suas energias, gaste seu tempo, gaste sua vida nesse processo. Mas toda a obra já está consumada, já está pronta. O milagre que precisa alcançar a tua vida está pronto. Está no Senhor. A sua parte é entrar nesse ambiente espiritual, é entrar nesse ambiente da graça de Deus, porque já está pronto. E para terminar, no final ele diz que quando eles voltam para Jerusalém, abundantemente abastecidos e abençoados, aquilo diz que impacta as nações. Isso é tão poderoso. Filiação, ser filho de Deus, causa
impactos nas nações. Romanos 8,19. O mundo, a criação aguarda o impacto da revelação dos filhos de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Filhos de Deus. E ser filhos de Deus é impactar. Cara, eu temo, eu tremo. E eu acho que é a conclamação desses dias, dos líderes desses dias, da igreja desses dias. Sabe, não é o meu filho que vai batalhar, que vai ter essa experiência dessa batalha chamada pandemia. Somos nós, hoje. Eu nasci no ano que nasci, para estar hoje com a idade que tenho, eu e você, para experimentar, ter essa experiência. A igreja se posicionando e combatendo, destruindo, destronando um principado de enfermidade, um principado de assolação, um principado de destruição. Não são aqueles que vieram antes e nem são os que virão depois. Esse é o legado dessa geração para a próxima. Uma geração fala a outra geração. Essa geração deixará um legado e um testemunho para os nossos filhos, para os filhos que virão. Houve um tempo de escassez, houve um tempo de deserto, houve um tempo de assolação sobre a terra, mas o povo de Deus se levantou, encarou na força do Senhor, na graça do Senhor e venceu. Houve livramento. O anjo da morte sobrevoou as nações, mas os filhos de Deus foram livrados. Cara, no finalzinho, no verso 30, vai dizer que todo o reinado de Josafá experimentou paz, e houve paz em todas as fronteiras. Cara, eu oro nessa noite para que, sabe o que mais tem faltado nesses dias? Sabe, as notícias do jornal, as notícias da internet, cada vez um dia pior que o outro. Cada vez notícias, uma mais assoladoras do que as outras. Mas deixa eu te falar, a paz que o mundo está procurando, a paz que o mundo tem fome, ela vai resplandecer de dentro para fora da igreja de Jesus, do corpo de Jesus. Por isso Deus quer fazer essa obra incrível, a começar em mim e em você, filhos amados do Senhor, para que isso possa impactar as nações, impactar a cidade, impactar seu bairro, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse dia. Eu espero que você possa carregar, usufruir essa palavra em nome de Jesus, que haja paz na sua vida, haja paz no seu coração, haja impacto da mão do Senhor sobre você, em nome de Jesus.